Continuando a série especial de vídeos Judas Priest, discografia comentada, agora falando sobre Killing Machine. Se você tem a outra versão, ele se chama Hellbent for Leather. Tá aí uma boa curiosidade para a gente abordar aqui no vídeo, junto com várias outras informações, por isso eu peço que você fique até o final, eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Então pode chegar, sejam muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, vocês assistem mais um vídeo do canal Metal Musicast. Inscrevam-se no canal, coloquem aí todos os seus comentários. Vocês sabem o quanto eu curto trocar ideia com vocês pelos comentários e compartilhem muito o vídeo nos seus grupos, porque assim você ajuda o Metal Musicast a ficar mais forte aqui na plataforma, beleza? Então bora falar de Killing Machine, Hellbent for Leather. Eu vou seguir o formato que eu usei nos últimos vídeos. Eu pego o tracklist do álbum como um roteiro para me ajudar na minha memória. Também tem algumas anotações aqui que eu faço para organizar as ideias, tornar o conteúdo mais interessante para vocês, beleza? Vamos falar de Delivering the Goods, primeira música. É curioso que aqui a gente já percebe uma mudança de sonoridade no Judas Priest. Eles queriam mesmo já direcionar o som da banda para algo mais simples, mais direto. A produção já soa mais limpa. Eles iam chegar no ponto que eles queriam aqui no British Steel. Mas o Killing Machine Hellbent for Leather já era um disco ponte, como diz o biógrafo Martin Popoff. Por isso é tão interessante acompanhar aqui as sonoridades da banda. Na faixa de abertura, Deliver the Goods, sensacional. Ainda mantém as variações rítmicas. Rob Halford está muito maduro no seu vocal. Tudo aquilo que ele já vinha experimentando desde o começo dos anos 70. Chegou aqui num ponto de muita competência. E Deliver the Goods é uma música que se tornou tão importante, não só para a discografia do Judas Priest, mas para todo o metal, que a gente vê aqui. Nessa semana o Megadeth lançou a sua versão da Deliver the Goods. Que cara de pau, Dave Mustaine com aquela voz miúda se metendo a cantar Rob Halford. Eu curti, tô zoando a voz do Dave Mustaine aqui, porque realmente é curioso como ele é cara de pau de fazer isso. Mas eu quero saber de você, coloque aí nos comentários se você gostou da versão do Megadeth. Muito interessante Deliver the Goods. Vamos para Rock Forever. Essa música saiu como single, tendo no lado B Green Manalish. E é uma grande demonstração da influência que o Judas Priest teve em toda a New Wave of British Heavy Metal. Percebam como essa música influenciou demais os ingleses que estavam montando banda ali no mesmo período de lançamento do disco. Eu destaco aqui os bumbos duplos do Les Binks. Que baita linha de bateria. Eu costumo falar que a linha de bateria aqui vale a música. Se apagasse todos os outros instrumentos da gravação, podia ficar a música aqui no disco só pela bateria do cara. Evening Star mostra também muito talento do baterista. Ele coloca ali um efeito nos tons, né? Que era uma novidade para a época. Ficou muito característico aqui. É um hard rock clássico, setentista, nada demais. Não inventa roda. Saiu como single, tendo a Beyond the Realms of Death no lado B. Interessante também a linha de baixo. Ouçam com atenção, vocês vão curtir. E a gente tem aqui esse lance mais melódico do Judas Priest, que eles tinham desde o Rock'n'Rolla, é o que eu costumo falar, é a faixa Rock'n'Rolla do disco aqui, e me lembra um tanto a banda Boston, que fazia muito sucesso ali no final dos anos 70. Lembrando que o produtor do disco é o James Guthrie, que era o mesmo que tinha feito a produção da Better By You, Better Than Me, lá nos 45 do segundo tempo, no Stained Class. Se você quiser saber o que aconteceu ali, veja o vídeo da série aqui do canal Metal Musicast. Na sequência temos Hellbent for Leather, que é a faixa título para a versão que saiu nos Estados Unidos. Isso aconteceu porque saiu na Inglaterra, no Reino Unido, como Killing Machine, Máquina de Matar, uma tradução livre minha aqui, e saiu no Japão também. Mas quando chegou nos Estados Unidos, a gravadora se recusou, disse que com esse título grandes lojas varejistas iam evitar o disco, até porque ali próximo ao momento do lançamento do disco, algum tempo antes, tinha havido aquele tipo de massacre lá, que alguém entra atirando em algum lugar. Foi uma tristeza. Então os caras não quiseram, então saiu como Hellbent for Leather, que é a faixa 4 aqui no tracklist. O Rob Halford
pegou essa expressão num dicionário de expressões idiomáticas. O que quer dizer mais ou menos Hell-Bent for Leather? É uma ideia de velocidade, de ímpeto, determinação, né? Como se fosse assim, correndo com o couro para o inferno, porque era o couro da sela do cavalo, é uma expressão que tinha origem no século XIX, ou o couro da sela do cavalo, ou do chicote do cavalo. Então a pessoa chicoteando e correndo muito com o cavalo, sendo muito determinado ao avançar. Essa é a explicação do negócio. O Martin Popoff, o biógrafo da banda, diz que também pode ser uma ideia que eles pegaram de uma música que era a abertura de um seriado, de uma série que começou ali em 1959, que chamava Hall Hyde. E essa série consagrou, né, o Clint Eastwood, era uma série de faroeste mesmo, né? Pode ser também, mas a ideia é a mesma. Interessante o solo, sensacional o solo aqui, de muita técnica. E virou um hino também, né? Hell-Bent for Leather virou um grande hino também. E saiu com esse título nos Estados Unidos. Já dá pra gente falar também da capa. A capa de um artista que se chama Roslav Zaibo. Nome estranho demais, tive que anotar aqui para ler. Que era do departamento de arte da própria CBS Columbia. Tinha essa ideia. Me lembra aqueles filmes setentistas como Taxi Driver, né? Os caras já começam aqui também com esse padrão do couro e dos rebites, né? Tem um cinto de couro na testa do personagem principal aqui. O Judas Priest já vinha desde o Stand Class buscando esse visual de couro. Não tinha ainda todo o padrão de todos os caras da banda. A gente vê aqui o Ian Hill de branco e tal, mas o Rob Halford e o KK Downing já tinham ido nas lojas ali de Londres, já estavam colocando essa ideia em prática na banda, sendo seguidos pela maioria. Aqui ainda tem o Glenn Tipton de vermelho, a gente vê nos clipes dessa época ele de vermelho, e o Ian Hill tá com uma roupa branca. Mas muito interessante, o encarte também tinha essa estética do couro, dos rebites, e o KK Downing chega a dizer, numa entrevista, que ele diz assim, ó, acredito que ali estava fundado o começo definitivo do heavy metal. Talvez, ele diz isso. E ele estava falando principalmente desse estilo de estética visual do couro. Na sequência, Take on the World, essa faixa vendeu muito como compacto que saiu na época. O Rob Halford diz que sim, se influenciou, chupou mesmo a ideia do Queen, que tinha a We Will Rock You. É uma batera sendo marcada assim, com muita simplicidade, de uma maneira forte, em várias camadas de bateria. Não tem baixo, alguma guitarra ali dando uma enfeitada na coisa e uma letra motivacional. Foi usada até por um time, né, lá da Inglaterra, o Wolverhampton Wanderers, também usou como tema. E eles queriam mesmo, né, eles queriam compor um hino, né, queriam compor um hino para que a música se imortalizasse além da época. Na sequência, a gente tem Burning Up. Essa música destoa um pouco, vocês não acham? Ela é dançante. Sabe por que ela é dançante assim? Porque o Les Binks usou um padrão de funk. Eu não estou dizendo que é o funk que a gente tem aqui no Brasil hoje, né, de MCs e tal, mas do funk que a gente conhece como música consagrada já há muito tempo. E o Les Binks era um músico de estúdio, então ele conhecia vários outros estilos além do rock. Ele gostava de ficar inserindo isso em um ou outro trabalho que ele fazia. E ele fala que sim, ele usou um padrão de funk aqui, uma influência do baterista Lenny White, que tocava com o Chick Corea na banda Return to Forever. Lembrem-se também que nessa época o disco foi gravado em agosto de 78, lançado em outubro do mesmo ano no Reino Unido e no Japão, e em fevereiro de 79 nos Estados Unidos. Era a época da disco music. Não à toa o Judas Priest vem aqui uma música meio dançante. A música título, Killing Machine, também tem essa pegada. Mas antes a gente fala da Green Manalish, que é um cover, vocês sabem muito bem, do Fleetwood Mac. Eu lembro muito do Judas Priest tocando essa música no VHS detonado que eu tinha da gravação da banda no Rock in Rio. A letra fala sobre dinheiro e a ideia é aquilo que eles já tinham feito anteriormente com Diamonds and Rust, já tinham feito com a Better By You, Better Than Me, era atender a gravadora para ter um compacto, um single que pudesse ser colocado nas rádios, um cover de algum sucesso mais pop.
Dessa vez a banda curtia a música, não foi tanto pela sugestão da gravadora. E agora sim a gente fala da Killing Machine, que também tem essa abordagem musical mais funkeada, dentro de uma banda que a gente acostuma ser de heavy metal, né? Que tem um estilo, que toca sobre um estilo, tem tantas amarras estilísticas. Ali em 78, 79, ainda tinha funk no Judas Priest. Na Killing Machine de novo, é uma música simples, direta, já preparando o terreno para a sonoridade do British Steel, mas tem essa abordagem dançante também. Lembrem do que eu falei do lance da disco music. E o Rob Halford diz mesmo que ele sempre pressionou a banda a levar um som para limites mais amplos, né, para não limitar tão estritamente, para horizontes mais amplos. Ele se baseava no Queen. Ele queria que Judas Priest fosse uma banda estilo Queen, com padrões, vamos dizer assim, muito variados, vários padrões de composição dentro dos horizontes da banda. Vemos agora que no tracklist vem a Running Wild, que é nome da banda alemã sensacional de metal. Aliás, uma música que deve ter influenciado todo o metal alemão na sequência. Parece música do Accept, parece música que o Kai Hansen gosta de fazer. Os alemães curtiam demais o disco Killing Machine, certeza. E aqui é interessante que o primeiro riff, o riff que introduz a música, é idêntico à música do Iron Maiden, The Wicker Man, que veio depois. O meu amado Iron Maiden, né, dos compositores ali, no caso da The Wicker Man, foram o Adrian Smith, Bruce Dickinson e o Steve Harris, né? E eles chupinharam aqui o riff da Running Wild. Meu amado Iron Maiden, não posso negar, tenho que falar aqui. E música que se tornou hino do metal também. Before the Dawn é uma música que tem uma influência folk muito grande, uma balada melancólica, né? Muito sombria, que eu acho muito bonita. Aqui teve uma treta, o solo do KK Downing era mais extenso, o Glenn Tipton bateu o pé, fez cortar um pouco do solo, porque eles já imaginavam que era uma música que podia ser radiofônica e tal. Fica aí o registro desse estresse de novo que já acontecia entre os guitarristas do Judas Priest. Judas Priest, Evil Fantasies, para mim, lance totalmente Led Zeppelin. Vocal do Rob Halford também ali calcado na black music, parece um Glenn Hughes do heavy metal ali. É Glenn Hughes puro, cara. Claro que é porque é influência de black music, né? De vocalistas de funk, de soul, de blues, toda essa música mais rica, né, em elementos que o Judas Priest também tentava agregar ainda nos anos 70. É interessante que o Les Binks comenta que eles gravaram o disco em 3 estúdios e a música Evil Fantasies foi gravada no estúdio da CBS, que tinha uma baita sala enorme. Então ele dá essa dica para reparar como dá para perceber que a sonoridade da bateria ao longo de todo o disco muda às vezes. E aqui realmente tem uma ambiência muito maior na Evil Fantasies. A gravadora tentou de todo jeito vender muito disco, saíram 4 singles, fizeram turnê com o Rush ali no Canadá, foram para os Estados Unidos fazer turnê com o Kiss, fizeram de tudo, trabalharam muito, lançaram o ao vivo. Cadê o ao vivo? Tá aqui, ó, o ao vivo, Unleashed in the East, sensacional também, que teve muito overdub de estúdio e tal. Mas eles tentaram de tudo fazer a banda dar um retorno. Não vendeu tão bem, embora o compacto da Take on the World tenha atingido lugares lá no alto das paradas, mas o álbum não vendeu tão bem como as gravadoras envolvidas, os empresários e a própria banda queria. Aqui na minha versão em CD tem Fight for Your Life como bônus, música que eu gosto muito. Se você tem informações sobre ela, como vocês vêm fazendo aí, coloquem aí nos comentários de onde saiu Fight for Your Life. Quero contar com a ajuda de vocês nessa pesquisa. E Riding on the Wind ao vivo, mais um bônus aí. O disco é muito bom, se tornou um dos clássicos do heavy metal e preparou o Judas Priest para a sonoridade do British Steel. E sim, vai alcançar altas vendagens, vai trazer um som mais simples, direto, vai permitir um apelo popular maior para o Judas Priest. Mas isso eu deixo para falar no próximo vídeo.